capítulo 1 do Velho Testamento. Vamos ler só um versículo. Capítulo 1, versículo número 5. Antes que eu formasse no ventre da madre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Vou repetir. Antes que eu te formasse no ventre da madre, te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Aleluia. Palavra de Deus aí no livro de Jeremias. Irmão, nós estamos aqui no bairro de Mangabeira. É um bairro bastante grande, é um dos maiores, né, da capital. E nós temos uma avenida principal que chama Josefa Taveira, uma avenida que antes era casas, tornou-se um polo de lojas, e estende-se mais de 5 quilômetros na avenida. Se você olhar ao anel da avenida, que circula todo ao seu redor, temos lojas de confecção, temos consultório médico, consultório odontológico, temos shopping por perto, temos presídio, temos supermercado ao redor, temos loja de confecção, temos fórum, né? Então veja quantas coisas tem na cidade, no bairro de Mangabeira. Porque é quase uma cidade, né? Tem bastante algo para se divertir, sem contar com as lojas que se abrem durante a noite, né, para se divertir, aquele povo que gosta do noturno. Mas, igreja, se olharmos um pouco mais para esse bairro e tentar olhar um pouco assim, mais para trás, podemos ver que não só tinha isso no bairro, mas tinha coisas ainda para trás. Vou dar um exemplo aqui bem melhor. Se eu tivesse que colocar um marcador aqui na minha frente, suponhamos que aqui é um marcador que inicia com 0, e desse marcador para a minha direita é como se fosse a minha vida, ou como se fosse a sua vida. Desse marcador para a direita, esse marcador é o 0, onde inicia tudo. Então qualquer pessoa que me conhece, ou conhece qualquer um de vocês, sabe quem são vocês. Não tudo, mas sabe um pouco do que são vocês. Então, desde que quando você nasceu até a idade que você tem, muita gente sabe da sua vida o que você é hoje. Mas a palavra de Deus, ela inicia dizendo: antes que eu te formasse. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Antes que eu te formasse. E se eu perguntasse a você, e desse 0 para a esquerda, você me conheceria? Você sabe alguma coisa de mim? Alguém sabe de você alguma coisa? Eu acho que não. Então, desse ponto 0 para a esquerda, ninguém sabe nada de mim. Ninguém sabe nada de você. Imagine que do ponto 0 para a esquerda fosse formado por fases da nossa vida. Tivesse fases da nossa vida. Então a primeira fase seria essa rua Josefa Taveira, onde tem suas lojas, onde tem as casas comerciais. Mas se você tentar passar para a segunda fase, voltando um pouco mais para a esquerda,
Você diria, olha, esse bairro foi fundado em 1983. Hoje tem 40 anos de idade. Talvez o bairro é mais velho do que alguém aqui dentro desse lugar. Olha, tem alguém no parque que não tem 40 anos ainda. E o bairro tem 40 anos. E naquele período que ele foi fundado, ou então já falecido, o governador Wilson Braga, naquele período ele implantou 3.300 e alguma coisa de quantidade de casas neste bairro. Então essa foi a quantidade de casas que ele implantou quando assim era governador, com auxílio do Ulisses Guimarães, que já se foi. Mas antes dele, Wilson Braga, teve um outro governador, o Buriti, que já tinha dado início de alguma coisa por aqui. Então, cada vez mais que a gente for andando as fases para a esquerda, ele vai começar a conhecer outras coisas que a gente não tem conhecimento. Então, se eu andar um pouco mais para a esquerda, em 1934, havia neste bairro só o terreno. Era um terreno imenso. E em 1934, a seca assolava o estado da Paraíba. E o povo estava migrando para a capital, João Pessoa. E ao chegar aqui, o povo queria emprego e abrigo. Isso houve uma dificuldade para o crescimento da cidade. Porque muita gente chegava e não tinha onde morar. E o que aconteceu? Tentaram trazer o povo para este lado de cá, que hoje chama-se Mangabeira. E aí houve uma guerra entre a prefeitura e o Estado por questão do espaço físico. Porque a prefeitura queria que não fosse loteado, mas sim houvesse uma preservação ambiental neste lugar. Mas o Estado não, precisamos construir casas para dar abrigo a esse povo. E essa briga rolou muito entre eles. Então, um procurador da fazenda, ele então ficou de um lado, o procurador, e um outro procurador dos herdeiros deste terreno negociaram entre eles para vender esse terreno. Então esse terreno foi vendido. Mas uma parte do terreno ainda ficou um pouco mais distante, que é chamado sítio Aratu, e o Estado pegou essa parte. Então, se você for começar a analisar, a pensar como é para trás as fases deste ambiente, você vai dizer, olha, até eu já sabia, mas o nome Mangabeira veio de quê? De uma jaca? De uma banana? Sei lá, de um coco? Não. O nome Mangabeira veio de uma fruta chamada mangaba. E ela não tem mais na região desse bairro. Foi toda cortada. Daí originou-se o nome Mangabeira. Então, se você ainda for andando para a esquerda, são fases e fases da vida que você vai começando a entender a história. Mas para você saber, alguém, escritor, teria que escrever essa história para você hoje saber. Então, antes de eu trazer a palavra, eu fui pesquisar, eu fui analisar como começou tudo isso, como foi que surgiu tudo isso. Então, se não tivesse alguém que pudesse escrever, guardar ali, para que amanhã, no futuro, alguém pudesse saber como foi isso, eu não estaria falando isso para vocês. Então, tem coisa na nossa vida, que aqui é o marco zero, que ninguém sabe da minha história do marco zero para trás. Só sabe daqui para frente. Daqui para frente você sabe quem sou eu. Alguns conhecem mais ainda quem sou eu, mas outros estão começando a conhecer hoje. Mas eu pergunto a você, e daqui para trás? Quem foi que registrou a minha história daqui para trás? Porque Deus aqui ele começa a dizer para Jeremias, antes que eu te informasse, ele dizia assim, antes que eu te formasse. Então, observe quem forma a
pessoa no útero da mulher é Deus. Aleluia. É Ele que dá a formação da pessoa no útero. E Deus chega para Jeremias e diz: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Glória a Deus. Como é Deus? Que o Senhor disse que já conheceu Jeremias antes de ser formado. Você já parou um dia para perguntar isso a Deus? Como é Deus? O Senhor está dizendo pela sua palavra que antes de Jeremias ser gerado, no marco zero da idade dele, o Senhor já conhecia. E é um sinal que Deus, Ele conhece a história de cada um de nós antes de ser formado no ventre da mãe. É um sinal que Deus também já viu, não só Jeremias, como também a mãe de Jeremias no ventre da avó de Jeremias. Agora imagine que Deus tem um conhecimento de tudo isso para trás, que ninguém sabe. Mas Deus sabe. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus sabe o nome das estrelas. E ninguém sabe o nome das estrelas. Ele conta uma por uma e não esquece nenhuma que está no céu. E são milhões e milhões de estrelas. E Ele deu o nome a cada uma delas. Glória a Deus. Então só Deus sabe os nomes das estrelas. Se Deus sabe o nome, Ele sabe cada um de nós. E aí você começa a refletir, porque a palavra de Deus não é um gibi. Glória a Deus. Não é um jornal. É algo que você tem que sentar e pensar muito na palavra do Senhor. Bater um papo com Ele. Mesmo que você não veja, mas você pode sentir. Glória a Deus. Porque às vezes a gente não consegue ver, mas consegue sentir. Assim como o vento, que nós não enxergamos, não tocamos, mas sentimos o vento. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, ele tem que sentar e passar uma tarde toda, uma manhã toda, uma noite toda pensando como foi que Deus fez isso. Até dá para entender que Deus, ele tem um lugar, só Ele sabe onde está. É como se fosse um laboratório, é como se fosse uma grande reserva, onde tem um monte de almas lá que Ele já fez, pequenininhas lá guardadas. Porque esse Deus é o Deus do planejamento. Deus não faz nada sem planejar. Tudo que Deus fez na terra, Deus fez com planejamento. Quando Ele disse para Jeremias, antes de você ser formado no ventre, eu já te conheci. Ó, Jeremias podia chegar para ele: Senhor, onde foi que tu me conheceu? Porque um homem chamado Natanael chegou até Jesus e disse: onde foi que o Senhor me viu? Ele disse: eu te vi debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então tem coisas que a gente às vezes tem que parar para pensar. Como foi que Deus fez isso? Como é que Deus faz isso? O que é que tem disso? Porque com certeza isso dá a entender que Deus tem alguma coisa lá para trás que a gente não conhece, não sabe, mas Ele tem. Ele tem. E eu vou tentar levar você a esse conhecimento. Lá no livro de Gênesis, vamos abrir, por favor? Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no livro de Gênesis, número 1, capítulo número de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eu pergunto a você: Deus mandou o ser humano encher a terra. Aqui você não vê nenhuma preocupação de Deus com a falta de alimento, com a falta de espaço, com a falta de água. Olha, se Deus dá uma ordem para o ser humano multiplicar, encher a terra, é porque Ele
que não vai faltar para nós. Aleluia. Porque Deus ele deu uma ordem aqui para um casal, diz assim: olha, sejam fecundos, multiplicai-vos. Multiplicar, igreja, é assim, ó. E ele diz: encha a terra. Irmãos, Deus pergunta a Jó qual é a dimensão da terra, e Jó não responde, porque ela é grande demais, e Deus manda encher. E se essa terra encher, será que vai ter comida? Vocês viram que tem aquela arca que Deus fez com Noé, passou mais de quase um ano flutuando no mar, quase um ano, e não tem um relato sequer de falta de alimento para ninguém. Se você analisar direitinho aqui, Deus ele manda encher a terra. Se ele manda encher a terra, não dá uma ideia de dizer assim: eu creio que esse Deus tem alguma coisa guardada em algum lugar que eu não conheço. Sabe por quê, igreja? Porque esse Deus, ele aos poucos vai nos revelando o que é que ele tem guardado. E aí você começa a entender a grandeza desse Deus. Vamos abrir no livro de Jó. Abrimos no livro de Jó, no capítulo de número 28. Jó 28, ou melhor, 38. Jó 38. Jó 38. Jó. Antes de Salmo. Jó. Antes de Salmo. Eu estou mostrando para você que Deus ele tem coisas antes de nós nascermos. Ele começa a mostrar aqui o que ele tem. Em Jó, capítulo 38, versículo 22. Acaso entraste nos depósitos da neve? Observe que a palavra depósito não está no singular, ela está no plural. Na minha está no plural. Eu acredito que vocês também estão no plural. Então ele diz assim: acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva? Observe que Deus está conversando com Jó, está indagando Jó em algumas situações na vida de Jó, que Jó estava passando uma situação complicada, e Deus estava dando orientação a Jó. E ele pergunta: por acaso você chegou lá nos depósitos da neve? Olha, Deus está mostrando para Jó e mostrando para nós que ele tem um lugar com depósito de neve. Então esse Deus ele tem quase algum lugar guardado. Quando ele falou para Jeremias: eu te conheci antes da fundação, antes de ser formado na vida de tua mãe, é porque ele tem alguma coisa em algum lugar guardado. E aqui ele está mostrando para Jó: acaso entraste nos depósitos da neve, Jó, e viste lá a saraiva? Ele está perguntando lá, Jó. Jó não tem capacidade de responder, como nós também não temos a capacidade de responder, porque se Deus conhece a nossa vida do marco zero para trás, tem muita coisa para trás que Deus não revelou para nós, tem muita coisa oculta que Deus não revelou. E não só aqui em Jó, quando ele demonstra que tem depósito de neve em algum lugar, como também ele demonstra para cada um de nós que tem reservatório. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para os Salmos, está bem pertinho aí o Salmo. O Salmo 33. Salmo 33. Salmo 33. Salmo 33. Versículo de número 7. Ele ajunta um montão das águas do mar em seu reservatório. Talvez você tenha um reservatório na terra, pode ser. Mas o que o Deus que eu estou te mostrando, ele tem reservatório de neve, tem reservatório de água e tem reservatório de vento.
esse Deus, Ele tem algo que nós ainda não conhecemos. Porque quando Ele mandou encher a terra, Ele sabia muito bem que o povo ia precisar. Ele sabia que o povo ia precisar de água, de vento, que o povo ia precisar de neve, ia precisar de alimento para os animais, para o povo mesmo. E Ele mandou encher a terra. Então quando ele disse para Jeremias, eu te vi, como eu te conheci antes de ser formado, é porque ele tem em algum lugar, alguma coisa que a gente não conhece. Deus, ele planejou tudo certinho. Não tem nada de Deus incompleto. Nada de Deus vai o sufocar. Nada de Deus vai faltar nada. Deus pegou a terra assim do nada e disse, fica aqui. E ela ficou até hoje. E a terra está suspensa até hoje. No universo. Glória a Deus. Não tem uma corrente segurando. Não tem um pau segurando. Está lá. Girando no universo, no mesmo lugar. Não sai do eixo. Nunca Deus mandou um sinal para a casa dizendo, olha, iremos precisar trocar um pedaço da terra porque está estragado. Não. Porque as coisas de Deus são perfeitas. São tudo perfeitas. Deus estava conversando com Jó nessa profundeza de entendimento. Agora ele começa a conversar um pouco com Jeremias. Jeremias, eu te conheci antes que fosse formado. Ele estava colocando Jeremias no entendimento. E vamos voltar agora lá para Jeremias. No mesmo lugar de onde estávamos. Quando ele diz, antes que eu te formasse no ventre da madre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. Observe que nós somos consagrados assim como Jeremias foi consagrado. Glória a Deus. Antes de nós sairmos, Deus consagra cada um de nós. Glória a Deus. Você lembra quando Deus destruiu a terra? Que só ficou a família de Noé? Aquele texto que nós lemos lá de Gênesis capítulo 1 e o versículo 28, quando Deus assim, multiplicar e encher a terra. Deus repete esse mesmo versículo no capítulo 9 de Gênesis para Noé. Multiplicai-vos e enchei a terra. Deus dá a mesma ordem a Noé. Vamos ver novamente, por favor? Só para a gente pegar essa questão de leitura da palavra de Deus. Só para você ver no capítulo 9 de Gênesis. No capítulo 9, Deus dá essa mesma palavra que Ele deu para o início do casal, chamado Adão e Eva. Deus diz assim no capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé. Ou seja, a mesma coisa que Ele fez com o casal. No versículo 28 de 1 Gênesis, Ele abençoou também aquele casal. Ele aqui está abençoando Noé. E Ele está abençoando e está dizendo assim, olha, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Se você observar esse Deus, Ele tem algo para nós que nós não conhecemos. Aleluia. Aleluia. Tem muita coisa oculta no lado de Deus que nós não conhecemos, Ele não revelou ainda. Porque o apóstolo Paulo, quando subiu ao terceiro céu, que voltou, ele ficou cheio das coisas que ele viu lá, que nunca foi visto aqui. Aleluia. Isso significa que tem coisa lá em cima, em algum lugar, que Deus tem para nós e nós não sabemos o que é. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Deus chama Jeremias assim, Jeremias, antes que você fosse formado, eu já te conheci. Deus está dizendo que já conhece a cada um de nós. Aleluia. Então se você está chorando, se você está esperando, se você está dentro de um quarto ali lamentando ao Senhor porque está faltando alguma coisa na sua vida, Deus está dizendo nesta noite, antes de você chorar, antes de você lamentar, antes de você ficar triste, antes de você ficar assim caído, eu já te conheci. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus já conhece a cada um de nós antes mesmo de chegar a tristeza. Porque se Ele se revelou para Jeremias desta forma, dizendo que conhece Jeremias antes da fundação, é sinal que Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe a nossa dor, a nossa fraqueza.
Ele sabe quando nós iremos pecar diante dele. Ele sabe quando nós iremos ser ignorantes diante dele. Ele sabe quando nós iremos errar diante dele. Nada Deus é apanhado de surpresa como nós. Ele conhece muito bem. Mas ele não para por aí. Porque aquele povo de Jerusalém, aquele povo que estava lá em Jerusalém, que era onde era um povo que voltava-se para Deus, cultuava o Senhor, um povo que adorava o Senhor, um povo que não tinha um outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus de Isaac e de Abraão. Era um povo que era voltado para Deus 100%. Aquele povo começou a se desviar do caminho do Senhor. Aquele povo começou a fazer ídolo. Aquele povo começou a fazer algo do estranho da parte do Senhor. Nada que era de Deus, aquele povo fazia de bom, só fazia coisa ruim. Deus ficou triste com aquele povo. Então Deus permitiu que ali viessem pessoas de longe, cercasse Jerusalém, levasse para um cativeiro, colocasse lá no cativeiro. Depois de 10 anos, aquele mesmo lá, o rei Nabucodonosor retorna lá em Jerusalém, cerca novamente, leva o povo de Deus lá para a Babilônia, passa mais 10 anos, aí vem novamente aquele rei Nabucodonosor com o seu exército, cerca Jerusalém, invade, toca fogo, queima tudo e leva o povo de Deus. Porque Deus o permitiu tudo isso. Porque aquele povo começou a sair do caminho do Senhor, começou a se desviar, começou a adorar outros ídolos, começou a mudar o jejum por outras coisas, começou a trocar o louvor do Senhor por outras coisas na vida. Cada momento que a gente anda de forma errada, Deus aborrece conosco. Não é isso que Ele quer. Não é isso o mal que Ele quer comigo, com você. O que Ele quer é que você continue na presença dEle. Ande com Ele. Não importa a dor, não importa o sofrimento. Ele conhece a minha, as suas lágrimas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Jeremias ali conversando com Deus, aí, continua, por favor, abre aí novamente, lá em Jeremias, por favor, abre aí. Aí lá vem Jeremias novamente, com a palavra recebendo de Deus. O interessante é porque Jeremias, ele não procura Deus. É Deus que procura Jeremias. É Deus que procura o homem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é a gente que procura, é Deus que procura. Porque o próprio Jesus disse: eu que vos escolhi. Aleluia. Não foi você que me escolheu. Glória a Deus. Se você está aqui porque Ele me procurou, Glória a Deus. em algum lugar desagradável, Ele pegou lá e trouxe para cá com muito carinho. Ele já sabe a sua trajetória. E aqui com Jeremias, no capítulo 1, versículo 11, aí veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Irmão, quando Deus quer colocar alguma coisa para nós, ou que Deus quer colocar alguma coisa que podemos entender, às vezes nós temos um sonho, temos uma visão, temos alguma coisa e não entendemos aquilo. Às vezes Deus quer transmitir para a gente alguma coisa e nós não entendemos. Vem aquele sonho sobre você na cama, você se levanta preocupado: meu Deus, o que é isso? Não estou entendendo nada. Deus, Ele quer mostrar alguma coisa para mim ou para você. Ele quer trazer você ao entendimento. Até então Jeremias estava ali, aí veio a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Ele respondeu: vejo uma vara de amendoeira. Vejo uma vara de amendoeira. Foi o que Jeremias disse para Deus. Irmão, esta planta, esta árvore lá em Israel, é a única árvore de Israel que quando chega o inverno, o período do inverno em Israel, ela começa a cair as folhas dos seus galhos. Cai todas as folhas dos seus galhos. Não fica nenhuma folha nesta planta, nesta fruta amendoeira, que é a amêndoa, né? Que extrai o óleo, que serve de alimento à fruta. Ela é um pouco amarga e doce ao mesmo tempo. Ela serve para medicina. E esta planta cai todas as folhas no período
de inverno. Para nós aqui são 3 meses, né? Lá eu não sei se são 3 meses, porque muda muito de região para região. Lá se torna mais quente do que aqui. Então tem lugar que o sol nem aparece direito. Aqui é 12 horas o sol, não é 12 horas o horário, 12 horas, são 6 e 6, 6 horas dormindo, 12 horas dormindo, 12 horas aceso para nós. Tem lugar que o sol é só 8 horas, só é 4 horas, depende do local. Então, lá em Israel, no período de inverno, todas as folhas caem. Aí quem passa, olha para plantas, morreu, perdeu a vida, perdeu o brilho, não vai dar mais fruto, não vai mais brilhar como antes, não vai dar mais o óleo, não vai dar mais o alimento. Mas às vezes, talvez alguém tenha passado por você e disse: você perdeu o brilho, você está caído, você está murcho, você está com a vida espiritual acabada. Talvez alguém tenha dito isso para você, porque a amendoeira, muitos lá costumam dizer essas coisas para ela quando ela cai as folhas. E quando cai as folhas, ela fica lá. E a amendoeira tem uma palavra da raiz que significa vigia. E ela fica como se fosse um vigia lá em Israel, o tempo todo, como se fosse olhando o tempo. As nuvens passando para lá e para cá, e ela só olhando o tempo todo. E quando beira mais ou menos a primavera, ela é a primeira planta de Israel a nascer, não a folha, mas a flor. E a flor começa a sair dos seus caules, bem pequenininha, e as pétalas brancas ou rósea, e ela começa a sair daquelas flores em cada parte de onde tem a parte da vara, como disse Jeremias. Começa a brotar mais uma vez, começa a ter vida. Porque muitas vezes alguém começa a criticar você, falar mal de você, que você está fraco, que você caiu, mas às vezes não sabe que a amendoeira está em você. Eita Deus. Aleluia. E ela não está vendo a amendoeira em você. Porque a nossa vida é fácil também. Há momentos que nós estamos passando por dificuldade na vida, mas há momentos que nós subimos com Deus. Glória a Deus. É como um relógio, que em momento o ponteiro está em cima, mas em momento o ponteiro está embaixo. Eu não sei como é que está o teu ponteiro, se está em cima ou está embaixo, ou se está caindo, ou se está subindo, mas eu quero te dizer, a amendoeira está no teu meio. Aleluia. Ela floresce. Glória a Deus. Ela volta a brilhar. Ela volta a dar fruto. E Deus estava mostrando para Jeremias, olha o que Deus colocou na frente de Jeremias. Deus coloca uma amendoeira, porque ele sabia muito bem que aquela amendoeira ali iria florescer. Isso significa que é esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus estava mostrando para Jeremias ali, olha, o povo está lá no cativeiro, está sofrendo, está sem louvar lá, está sem fazer minha comunhão, mas eu quero dizer que há esperança para aquele povo que me esqueceu. Aleluia. Há esperança para aquele povo que adoraram outros deuses. Há esperança para aquele povo que se prostituiu. Há esperança para aquele povo que saiu da minha casa e foi beber. Há esperança. Deus colocou diante de Jeremias exatamente ali a amendoeira. E Jeremias disse, olha Deus, eu estou vendo uma amendoeira. Sabe o que foi a resposta de Deus? Vocês viram a resposta de Deus? Não? Vamos lá. Se você tiver aberto, você vai ver qual foi a resposta de Deus. O versículo 12. Disse-me o Senhor, viste bem. Essa foi a resposta de Deus. Deus está dizendo para Jeremias, olha Jeremias, você acertou. Porque o que eu quero transmitir para você, porque esta árvore é uma árvore que brota esperança. Mesmo que alguém venha machucar, mesmo que alguém venha jogar pedra, mesmo que ela venha cair, mas eu quero dizer, Jeremias, que esta árvore é uma árvore que brota esperança. Aleluia. Glória a Deus. E ela é esperança para cada um de nós.
Você pode não viver de tomar banho. Você pode comer, tomar sopa para poder aquecer o seu estômago, o seu corpo. Você muda totalmente a sua rotina. E você evita sair de casa porque a chuva é forte. Pode gripar. Quando as coisas mudam, quando chega o inverno na nossa vida, eu quero dizer que este inverno ainda vai passar de você. Este inverno vai passar na sua vida. Ele é temporário. Ele não é fixo. Ele é como onda do mar. Vem da onda alta, da altura desse teto. Você fica desesperado, meu Deus, eu vou morrer afogado. Não, calma. Deus dá duas estratégias. Quem já foi para o mar sabe muito bem quais são as estratégias. Ou você fica calmo ali naquela hora, tampa o nariz, vai entrar água, fecha bem a boca e por baixo dela você passa na maior tranquilidade. E se você for alto como o rapaz ali de trás, né? Só fazer assim. São as estratégias que Deus nos dá. O inverno pode estar até na sua vida, mas ele vai passar. Ele vai mudar a sua vida. Você vai sair renovado. Você vai sair com mais energia, com mais gás, porque tempo que você andava muito ali, acumulou na sua vida, no seu corpo, muita vontade de andar, muita vontade de visitar, muita vontade de louvar, muita vontade de visitar alguém. Aí você acumulou tanto que quando passa o inverno, você diz: agora a minha agenda está cheia. Foi o que aconteceu comigo, pastor. No inverno aí, minha agenda ficou fraca. Mas quando passar agosto, minha agenda vai ficar cheia. Ficou cheia, né, gente? É assim que Deus faz comigo e com você. A primavera está chegando. Amém? Aleluia. E Deus colocou de frente de Jeremias. O que tu vês, Jeremias? Jeremias: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí Deus olhou para ele e disse: viste bem. Glória a Deus. Deus está dizendo assim: acertou, meu filho. Oh, glória. Se você orasse mais um pouco ali e chorasse, essa bênção chegaria para você. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemido. É Deus nos ajudando a interceder na terra com o seu Espírito Santo, porque Deus sabe a nossa fraqueza. Mas o Espírito Santo está ali de lado de nós, intercedendo, ali cada vez mais, naquele calor dele, mostrando a gente: vai, meu filho, vai mais um pouco, está bem perto de uma porta, mais uma hora tu chega lá, mais um dia tu chega lá, mais um mês tu recebe. Aleluia. Glória a Deus. Ele está no nosso meio. Glória a Deus. Quando nós deitamos, ele deita conosco. Quando nós levantamos, ele levanta conosco. Porque ele não quer perder você. Ele já investiu em você. Ele já deu o filho dele por você. E ele não quer perder. Porque ele está investindo tudo em você. Foi por isso que ele olhou para Jeremias e disse assim: tu acertaste, Jeremias. Tu acertaste, porque a minha palavra eu velo. A minha palavra eu velo para se cumprir, Jeremias. Não importa o que está passando, não importa a tua idade, não importa a tua doença, não importa o teu desemprego. O que importa é que minha palavra ela se cumpre. E para terminar, igreja, eu gostaria que você pudesse estar abrindo ainda no livro de Jó. Como Jó é tão bom, né? Para terminar, no livro de Jó.
Eu não sei qual é a planta que está neste capítulo que nós iremos ler, mas ela nos mostra algo como esperança. Jó, capítulo 14, nos diz assim no versículo 7: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramo como folha ou como planta nova. Aleluia. Igreja, se você olhar agora o versículo 28, olha o desafio que Deus faz comigo e com você. Olha o desafio. Ele disse: se envelhecer na terra a sua raiz. Igreja, olha para cá. A raiz é o coração da planta. Se você pegar uma planta aqui, tirar daqui e trazer para um lugar distante e plantar lá, se ela vier com uma quantidade boa de raízes, ela pode até ali desenvolver. Senão ela, você bota, ela morre. Então eu já plantei muitas coisas em João Pessoa, muitas mesmo. Eu fiz parte de algo ligado à natureza. E eu sei muito bem o que é isso. Tem plantas, se você tirar a principal do meio dela, ela morre, independente das outras. E Deus, ele faz um desafio muito grande assim: olha, se a raiz, ou seja, se o coração da planta morrer, Deus vai dizer assim: olha, mesmo que o coração da planta venha a morrer, que é o principal para dar vida a ela, Deus diz assim: ao cheiro das águas ela brotará. Glória a Deus. Deus está mostrando o desafio que Ele tem para mim e para você. Ele está mostrando que mesmo que venha a morrer, mesmo que venha a envelhecer, mas ao cheiro das águas ela voltará. Porque, igreja, se a raiz secar de uma planta, ela não dá mais nada, ela morre por completo. Mas Deus tem desafio, porque o coração dela é exatamente a raiz. Mas Deus diz assim: mesmo que vinha envelhecer a raiz, mas se tiver o cheiro das águas, ela brotará. Aleluia, glória a Deus. Essa é a esperança que Deus está trazendo para mim e para você nesta noite. Ele está dizendo que não tem nada perdido, não perdeu nada ainda, tudo está na mão dele. Quem dá esperança é Ele, e quem coloca na sua frente é Ele. Ele é o Deus que conhece antes, não é agora. Quem conhece agora é eu e você, do marco zero, mas para trás quem conhece é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te fez antes da fundação do mundo. Deus não te conhece agora. Ele não disse: olha, Jeremias, eu te vi no ventre da tua mãe quando estava sendo gerado. Ele não disse isso. Ele disse: eu te conheci antes do ventre da tua mãe. Esse Deus, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa caminhada, Ele sabe muito bem o que falta amanhã na sua vida, Ele sabe muito bem o que você vai receber amanhã, Ele sabe muito bem se amanhã é um dia feliz ou não para você. Mas eu quero lhe dizer, independente da situação, da causa que você está passando, eu quero dizer que há esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade, pastor. Amém. Glória Glória a Deus. Quem recebeu nessa noite? Glória a Glória Deus. a Deus. Bênção do Glória a céu, Deus. né, irmão? O pastor Kleber, ele tem uma graduação, né, ele é formado, essa questão de informática, processamento de dados, programação, inclusive ele desenvolveu até um aplicativo da Bíblia, a Bíblia do Pai Bom, você procura lá
na Play Store, a Bíblia do Paraibano é o desenvolvimento dele, mas eu descobri hoje que ele também é cientista, né? Ele ciências naturais, física, botânico, né? Hoje ele pensa ser historiador também, né? Toda essa sabedoria quem dá é Deus. Pastor, que o Senhor Jesus te abençoe. Eu fazia parte da APAN, Associação Paraibana dos Amigos da Natureza. Olha, amém. Olha, tá. Então, meus queridos, que Deus abençoe o nosso pastor Kleber, saudade dele, né? Eu digo para ele, venha mais vezes, traga aquele mesmo presente que eu trouxe, vai ser muito bem recebido, cada vez melhor. Né? Eu quero agradecer a nossa irmã Priscila, sua família, né? Conhecer essa família. Priscila já conhecia, né? Veio aqui outra vez, mas estou muito honrado, né, por conhecer esta família. Bem, queridos, quero só avisar os irmãos da igreja que domingo, 10 horas da manhã, nós temos o quê? Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. E domingo nós estaremos, né, nosso curso de método de estudo bíblico. E domingo estarei falando sobre o método de estudo de parágrafo da Bíblia. Glória a Deus. É um método que eu gosto bastante e utilizo, talvez dos métodos que eu mais utilizo, vou falar domingo. E quem trouxer os 3 exercícios vai ganhar o chocolate. Aleluia! E pastor, a gente já está acumulando aí com os outros, né? Para fazer todo mundo junto e se inovar. Dupla. Exercício para ganhar o chocolate. Se alguém contar, ele não vai saber, viu? Amém. Domingo à noite, meus queridos, nós temos nosso culto de celebração. Amém? Domingo à noite, Deus me deu uma palavra para ministrar ao seu coração. A palavra é o perigo do auto-engano. Amém? Então, domingo à noite, estarei trazendo esta palavra. Vamos ficar de pé, meus amados, vamos orar para encerrar o nosso culto. Mais uma vez, quero agradecer a todos. E sexta-feira que vem tem mais. Inclusive, sexta-feira que vem, quem vai estar aqui ministrando louvor e pregando é o pastor Mário Alegria. Não contou que vai ser ele, né? Porque sabe como ele canta, prega e canta, então tudo vai ser ele sozinho. Amém, queridos? Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus querido, nós louvamos o Teu nome por este culto nessa noite, porque sabemos que Tu recebeste a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai, que Tu ouviste a nossa oração, e eu sei, Senhor, que Tu estás preparando, Senhor, uma bênção maravilhosa para derramar sobre o Teu povo. Muito obrigado por esta palavra poderosa, esta palavra que alimentou a nossa alma, que reavivou a nossa esperança. Agora nós Te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes a cada um, Senhor, leve em paz para os seus lares, que este final de semana seja uma bênção para todos, ó Pai, um final de semana consagrado em nome de Jesus. É assim que nós choramos. Diga amém. Amém. Sobre sua cabeça, estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as mais ricas consolações do Espírito Santo seja com toda esta igreja e todos digam amém. Nossa missão é servir para a salvação a toda criatura. Sim, irmão, dia 7, pastor, dia 7, nós temos, só mandei para o senhor, se mandei, eu vou mandar. Dia 7 de sábado, agora 8, é o Cine e BVE. Estaremos ministrando aqui um filme. É uma bênção, uma lição. É um filme até divertido, mas tem uma lição grande. Se quiser trazer um jovem de lá, as pessoas de lá, fica à vontade, a entrada é franca. Desde que traga uma pipoca, a entrada é franca. Vai ser bênção. Amém, queridos? Amém. Amém. Ela vai.